Modernos degenerados, a modernidade quanto racionalização da perversão. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Se você gostar, deixe seu like e comente o que achou. Michael Jones, quem é esse sujeito, né? A foto dele tá aqui, ó. É um sujeito bem diferente, né? Tem uma cara meio de múmia, né? Parece um cara meio pessimista com a vida, né? Olha aí. Gosto muito do Michael Jones, tá? Tô tirando sarro aqui, mas eu gosto dele. Ele é um autor de livros bem polêmicos, né? Vocês conhecem o best-seller, então, que se tornou no Brasil, o Libido Dominante, também da autoria dele. E tem um que ainda não foi lançado, que é bem polêmico, né? Se chama The Jews Revolutionary. Basicamente falando sobre a mentalidade revolucionária dos judeus, né? Então, eu tenho ele aqui no meu Kindle, né? Comecei a lê-lo. É um livro de 1.500 páginas, aproximadamente 1.200, uma coisa assim. Um livro. Acho que é por isso que não traduziram, além dele ser bem polêmico, né? Falando sobre como os judeus têm uma raiz revolucionária que propôs influências e mais tarde em outras revoluções, como revoluções liberais, socialistas, comunistas. Eu achei a tese interessantíssima, né? Do livro, até porque, se você reparar bem, Karl Marx era judeu, é, grandes judeus eram revolucionários, quase como se fosse o âmago do judaísmo seria a revolução, né? Achei interessante essa investigação, né? Não estudei muito a fundo sobre, mas esse livro de 1.200 páginas pode trazer uma certa tipo de aprofundamento, né? E é um livro bastante discutido, porque as pessoas logo batem o título, né? Falam assim, é um autor antissemita, é um autor nazista, é um autor que é fascista. Michael Jones é né? Enfim, é um demônio esse Michael Jones, né? Quando na verdade é um sujeito que merece nossa atenção justamente porque ele toca assuntos que são muitíssimo atuais, muitíssimo verdadeiros e interessantes. Por exemplo, aqui, ó, a tese desse livro principal é de que todos os autores que têm como hoje, por exemplo, filósofos, pessoas que permearam a sociedade, né, intelectuais em geral, todos eles de alguma forma para perverter uma sociedade, eles antes precisaram perverter a si mesmos. Todos eles têm um ponto em comum, que é o quê? A perversão sexual. Rousseau teve algumas perversões sexuais para poder, de alguma forma, influenciar pedagogicamente no sentido ruim a parte infantil, né, das crianças que ele mesmo criou, né? Vocês sabem um fim que se tornou os filhos do Rousseau, né? E Karl Marx, né? Ele né, vai dizer lá o Paul Johnson, né, no livro Os Intelectuais, ele que sempre foi a favor dos proletariados, teve contato com um proletariado na vida dele toda, que foi uma faxineira lá dele, né, uma empregada dele, na qual ele abusou, teve um filho com ela e deserdou esse filho num calabouço, né. Então, assim, a prática desse livro, ele pode ser resumido em um parágrafo. Deixa eu abrir aqui para você ver. Qual é a tese desse livro, né? Vamos lá. A tese desse livro é simples. Vai dizer que o Michael Jones, o modernismo foi a racionalização da impudência sexual. Todas as descobertas culturais ou intelectuais da modernidade estavam em algum modo ligadas ao desejos sexuais que seus progenitores sabiam ser ilícitos, mas que não deixaram de praticar. Suas teorias eram, em última instância, racionalizações das escolhas que sabiam ser erradas. As vidas dos modernistas são, portanto, uma prova incrível do poder do alcance da lei moral. Todos que vos abandonam, diz Santo Agostinho nas Confissões, e se erguem contra vós, somente vos copiam de forma perversa. Santo Agostinho fala de Deus e daqueles que o rejeitaram em seu tempo. Contudo, suas palavras se aplicam perfeitamente à lei moral e àqueles que a rejeitam em nosso tempo. É... Ah, essa é a tese do livro. Muitíssimo interessante.
muitíssimo interessante, tá? E aqui, assim, nos capítulos, ele vai analisar algumas formas, né, de vidas, né, a biografia de algumas pessoas e as consequências que essas vidas promulgavam para a modernidade. Por exemplo, ela vai pegar aqui capítulo 1, A Samoa Perdida, de Margaret Mead. Né, ela trouxe basicamente o relativismo cultural e a imaginação culpada, que hoje a gente vê hoje, né, coletivamente, uma sociedade inteira pensando dessa forma, sem saber da influência dessa mulher, sem saber ao menos quem é essa mulher. Então, aí tem o capítulo 2, vai tratar da antropologia da Lagoa Azul. Capítulo 3, homossexual como subversivo. A vida dupla de Sir Anthony Blunt, né? Ele vai pegar a biografia do Anthony aqui, né? E vai fazer uma comparação, né, da vida dupla dele com a vida sexual que ele levava, as consequências que isso trouxe, né, para nossa sociedade. O argumento contra Kinsey, o capítulo 5, o 4 aqui eu passei, né? Como os professores politicamente corretos odeiam a civilização ocidental, né? Eu ia pegar aqui a aventura de Stanley e Jane, né? Tudo isso, pessoal, assim, é de extrema importância, porque por mais que vocês não conheçam esses nomes, eu mesmo não conheço todos, né? Olha aqui, ele vai até pegar o capítulo 7 aqui, o cubismo como a versão sexual, o argumento contra Picasso, né? Pega para analisar até Picasso. Aí no último capítulo eu vou botar aqui o legado duradouro de Lutero, né? Como se o Lutero tivesse promulgado de alguma forma, mesmo que indireta, todas as suas atitudes, as consequências que estamos vivendo hoje de revoluções, etc. Tudo isso é muito interessante, entendeu? Você sendo religioso ou não, você sendo uma pessoa intelectual ou não, você é obrigado a ler esse livro, porque, querendo ou não, ele fala de você. Ele fala de como essas influências estão dentro de nós, puramente porque está em todo lugar. Está nas propagandas, está na mídia, está nas novelas, está no teatro, está nas músicas, está em qualquer tipo de local que você vê, de meio de comunicação, né? Jornal, TV, etc, etc. Beleza? Então, as pessoas vivem arrotando esse tipo de relativismo cultural, relativismo moral, relativismo em relação à estética, beleza, o próprio relativismo, por que que ele é tão promulgado, por que que ele é tão impactado e está na cabeça das pessoas, né? Por que que as pessoas vivem dizendo a verdade é relativa por aí? Por que que dizem que a moral é relativa, que toda cultura importa, que cultura não existe inferior nem superior, cultura é inferior nem superior, né? Que tudo é igual, que a gente tem que ter um multiculturalismo, por que tem que ter tolerância com tudo, respeito com tudo. Tudo isso tem uma raiz, né? As raízes é o que o Michael Jones está apontando aqui. E com uma tese principal que eu achei fenomenal. Nunca vi nenhum autor, né, até hoje falando sobre essa tese, né? De que todos esses autores aqui citados que influenciam a sociedade, antes eles justificavam os fracassos deles mesmos no quesito sexual. Por isso, por essa mesma repreensão, criaram as próprias filosofias, criaram os próprios tipos de teses que defendiam até o final das suas vidas, né? É, olha, vou só para finalizar esse vídeo, pegar esse parágrafo aqui para vocês entenderem, né? É, aqui, ó, esse aqui é interessante, né? O Michael Jordan fala que a modernidade é a racionalização da lascívia, em um resumo, né? Muito, muito categórico que ele colocou aqui, né? É, aqui, ó. Vamos lá. Ele fala o seguinte nesse parágrafo, né? Vamos ler isso aqui para a gente finalizar esse vídeo e para você ver como é que é interessante que você busque ler este livro. Aqui embaixo na descrição tá com um cupom especial de 5% de desconto para você comprar, beleza? Então aqui, ó, para aprender a verdade, o objetivo da vida intelectual é preciso ter uma vida moral. É possível ter uma produção intelectual sem ela, a moral. Mas, então, esse produto será mais uma função do desejo interior, uma ilusão, se assim preferirem, do que da realidade exterior. Isso vale para qualquer campo intelectual e qualquer desejo profundo. Na vida intelectual, ou conformamos o desejo à verdade, ou a verdade ao desejo. Presta atenção nisso. Vou reler. Na vida intelectual, ou conformamos o desejo, nosso desejo, à verdade,
querendo modificar a verdade por conta do nosso desejo, ou a verdade ao nosso desejo. Então isso me lembrou, inclusive, quando na Suma Teológica eu pego a questão, né, que foi levantada por São Tomás de Aquino, né, o que é verdade? Qui est veritas? Né? Aí São Tomás ele concluiu o seguinte: a verdade é a adequação do nosso intelecto à coisa. Esse é o conhecimento geral que o São Tomás trouxe sobre a realidade da vida concreta, né? É a adequação do nosso intelecto, a nossa inteligência às coisas, né? A minha cabeça tentando compreender como é que forma esse corpo, como é que é a matéria dele, para que serve, como é feito, por que ele é a água cristalina, o que cabe lá dentro de um copo, como é feito o vidro. Então é um esforço do meu intelecto, né? Da minha inteligência para isso. Mas hoje o que a gente vê é o contrário, né? A gente vê assim, é do tipo assim, olha, a grama é verde, dane-se, eu não gosto. Ou seja, é o que ele falou aqui, ó. Ou conformamos o desejo à verdade, a minha opinião, a querer modificar a realidade das coisas, não, ou a verdade, submeter a verdade das coisas ao nosso desejo. No sentido assim, não importa se eu gostei ou não se a grama é verde, não importa se eu gostei ou não a cor desse copo, o copo é, a grama é. Você entendeu que isso é a raiz dos problemas hoje? Por isso todo mundo fica falando de ideologia de gênero, essa baboseira de ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. É precisamente por isso. Esse aqui, ó, da questão do o desejo está conformado à verdade, né? Eu quero, com o meu desejo, modificar a verdade das coisas. Não importa se eu nasci homem ou nasci mulher. Eu quero me tornar mulher sendo um homem. Então eu tô barbado aqui, tenho 2 metros de largura, 2 metros de altura, né? E todo mundo vai me chamar de Klausa, né? Em vez de Klaus. Acabou. Você vai ter que engolir isso. E eu vou entrar no banheiro feminino e vou olhar sua filha, né? Entendeu? Basicamente essa é a tese da modernidade, né? Submeter o meu desejo à verdade. Querer que a grama seja vermelha em vez de verde. E simplesmente fala assim, não gostei que a grama é verde, eu quero que seja vermelha, e vai ser vermelha. Todo mundo vai chamar de vermelha a grama. Você tá entendendo? Então, assim, esse livro é de suma importância, porque como eu te falei, é, abarca todos nós, afeta todos nós esse tema, tá bom? Tá aí embaixo pra vocês adquirirem. Fiquem com Deus. Grande abraço.